Olá, bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade ao material que estamos lendo, debatendo. Ontem resolvemos bastante exercícios sobre a Lei de 1912. Vamos dar continuidade e depois voltaremos aos exercícios dessa parte que nós estamos lendo. Vamos ver a parte de hoje. Vamos ver a parte do artigo 21. Muitos dos conceitos que nós vamos ler e debater aqui, nós já vimos em aulas anteriores. Foi antecipado e até para comentar um ou outro termo técnico, tivemos que antecipar alguns conceitos. Espero que consigamos acabar mais um tópico e amanhã já fazemos exercícios novamente. Vamos lá. Artigo 21 da Lei 8.112 fala da estabilidade. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Estágio probatório, que é justamente esse período, né, para adquirir estabilidade. Na Constituição Federal, no artigo 41, ele prevê 3 anos, ou seja, 36 meses. No, na Lei de 1112, a redação é essa que nós acabamos de ler. Artigo 21, prevê 2 anos. E aí, como é que fica? Divergência entre lei e Constituição. Pelo princípio da hierarquia das normas, né, esse é um postulado que nós seguimos no Brasil, com base na doutrina de Hans Kelsen, né, que criou que o sistema jurídico tem uma hierarquia, e ao topo dessa pirâmide na hierarquia é a Constituição Federal. Então, você segue o que está no topo, é a Constituição Federal. Hoje, na prática, e de fato, nós seguimos os 3 anos, com o adendo de que na realidade, os 3 anos ele é peremptório, ou seja, acabou o prazo, você já está estável. Então, qualquer tipo de avaliação ou necessidade de eventual desligamento seu tem que se ver antes do transcurso do prazo. Normalmente isso é feito 4 meses antes, inclusive resolvemos questões ontem sobre isso. Observação: sabemos que a Constituição Federal é a nossa lei maior, ou seja, está acima das leis. Porém, devemos ficar atentos ao comando da questão. Isso também pode ocorrer em algumas questões, mesmo com norma em que você sabe que é inaplicável, mas se o comando da questão pediu, de acordo com a lei de 1112, você tem que estar atento. Vai com a mente dizendo assim, 3 anos, 3 anos. Se nada for colocado de contexto na questão, é 3 anos. Mas se ele contextualizou, ele quer saber ipsiliteris, ou seja, literalmente o que está na lei. E aí você tem que seguir aquilo que eventualmente está errado na prática, mas é o que está escrito. Isso às vezes ocorre na questão. Pode você dizer, mas isso aí não deveria ser cobrado, isso daí seria caso de recurso, anulação da questão, mas eu penso da seguinte forma, nesse tipo de questão. É melhor já garantir meu ponto aqui do que ir contra a corrente, marcar o que você acha que deveria ser a questão e não o que a banca está cobrando, e depois ficar indo atrás por meio de recursos. Às vezes tem pessoas que entram até na justiça por causa de uma questão. É melhor seguir, ser bem perspicaz, né, na questão de, cara, isso aqui, eu vou marcar o errado, porque eu sei o que, é que a banca quer, ela quer o errado. Aí sim você é o cara, é o concurseiro. Você sabe a questão correta, entendeu o contexto da questão, está marcando realmente o que você sabe que vai estar lá no gabarito depois quando sair no outro dia ou daqui a 2 dias, quando for confirmado o gabarito. Então essa é a sacada de ser um bom concurseiro. É marcar mesmo o conceito errado, porque você sabe que na verdade o que, é que a banca está buscando. Artigo 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada, julgada ou processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada a ampla defesa. Vamos lá. Nesse artigo aqui, de novo, tem um adendo que lá na Constituição foi acrescentado e aqui não está. Na Constituição, nós temos 3 previsões para que o servidor estável, na verdade, 4, mas uma tem outro artigo. O servidor estável possa perder o seu cargo. Primeiro, sentença judicial transitada julgada. Normal, está aqui, está na Constituição. Processo administrativo disciplinar, que seja assegurado ampla defesa, está aqui, está na Constituição, só que lá na Constituição foi acrescentado, após
a Lei 8.112, mais um adendo. Lá você pode ser exonerado por uma avaliação periódica de desempenho sua. E Divan, existe isso na prática? Esse é o contrário. Na prática não existe. Por quê? Porque na própria Constituição diz que precisa de uma lei complementar para regulamentar essa avaliação periódica. Essa lei nunca foi feita. Existem projetos de lei, né, já rodando no Congresso, mas é um tema bem sensível, porque você criaria uma terceira situação, além da sentença judicial no processo administrativo, como PAD, para exonerar uma pessoa já estável. Criaria uma situação em que a pessoa ficaria sendo avaliada constantemente e, com base em eventuais avaliações ruins, essa pessoa seria exonerada, mesmo tendo feito concurso e criado a estabilidade. E aí essa lei sempre é polêmica, acaba que ninguém nunca consegue levar à votação final. Quem sabe um dia isso sai. Se vai ser para o bem ou para o ruim, ninguém sabe. Quando a gente começa a discutir essa lei, sempre vem a questão de perseguições que existem, sobretudo assédio. Então, utilizar eventualmente o disposto nessa lei para esse tipo de situação pode ocorrer. Então, por isso que essa lei é muito polêmica e acaba não sendo votada. Hoje é invertido. Está previsto na Constituição, não é feito na prática, é diferente do tempo do estágio probatório, mas se perguntar, de acordo com a Constituição, 3 casos: sentença judicial transitada julgada, processo administrativo disciplinar que seja assegurada ampla defesa e mais avaliação periódica de desempenho definida por lei complementar. Não sei qual termo de direito estou falando aqui. Na 8.112, só 2 casos: sentença judicial transitada julgada, processo administrativo disciplinar e seja assegurada ampla defesa. Lá na Constituição tem um outro caso em que você pode também entrar numa situação que possa ser exonerado. É o caso em que você ultrapassa o limite da lei de responsabilidade fiscal. Mas isso é muito difícil, né? Para você ultrapassar o limite, até porque você tem os chamados limites, esqueci agora o termo, do direito financeiro, de AF. Tem os limites prudenciais. Então, você chega no limite prudencial, você já é alertado, já tem vários cortes, para justamente você não ultrapassar o limite que foi previsto na Constituição, que é 60% da receita corrente líquida. Ultrapassou isso, não consegue voltar ao normal, você entrou numa situação muito difícil no Estado brasileiro. E aí poderia ocorrer situações que o servidor poderia ser exonerado, mesmo estável, mas teria toda uma cadeia de decisões antes de chegar em você. Primeiro, servidores não estáveis, servidores que entraram antes da Constituição de 88 sem concurso público, cargos de comissão teriam que ser reduzidos, gratificações diárias, passagens, tudo teria que ser reduzido. Se você não conseguisse, aí ocorreria isso, mas é muito difícil. Vamos a uma questão aqui. Cristina, após a aprovação do estágio probatório, foi transferida para outro local, onde se desentendeu com o chefe do órgão, que comunicou o conflito às autoridades superiores, as quais, sem qualquer formalidade, determinaram a exoneração de Cristina do cargo por ela ocupar. Nos termos da Lei 8.112, a perda do cargo do servidor, no caso descrito, poderia ocorrer após o quê? Sentença condenatória pendente de recurso? Não, tem que ser transitado julgado. Sindicância administrativa sumária? Não. Existe essa sindicância administrativa sumária, ela é executada, ela é feita para casos que sejam bem rápidas as situações. Qual é o caso? Caso em que você está acumulando 2 cargos e um é inacumulável. O órgão de corregedoria vai entrar em contato com você por meio de uma sindicância sumária, dizendo: escolhe aí. Você já vai escolher no processo. Se você não escolher no processo, você converte isso no PAD e faz a exoneração de um dos cargos para você. Normalmente, aquele cargo que a corregedoria já deu a informação. Mas, em geral, isso não gera penalidade nenhuma para você, porque pode ser um equívoco. Né? Pode ser um equívoco seu. Se não sabia que era inacumulável, você vai comprovar que se exonerou de um dos cargos. Processo administrativo disciplinar, ok. Audiência dos superiores, não. Intimação do sindicato dos servidores, não. Então, processo administrativo disciplinar. Essa questão foi uma questão de um concurso, inclusive, que a gente respondeu ontem. Não me lembro qual foi o concurso, mas inclusive, uma questão da Sejam Rio. Isso que ele botou aí no material. Letra C. Atenção. Nos tempos da Constituição Federal, artigo 41, parágrafo 1º, o servidor público do Estado só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada julgada, mediante processo administrativo de que seja assegurada a ampla defesa, mediante processo de avaliação periódica de desempenho, que eu falei que precisa de uma lei complementar que não
ainda que não foi regulamentado, né, não foi publicado, então, essa avaliação. E esse, para o cumprimento dos limites estabelecidos com a despesa pessoal ativa e inativa pensionista, do artigo 169, parágrafo 4º, esse está previsto já na própria Constituição. É uma norma de eficácia plena. Se ocorrer a situação, o Estado, né, ultrapassar o limite da despesa com o pessoal lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, pode ocorrer também a exoneração dos servidores do Estado. Mas, de novo, existe todo um procedimento anterior até chegar no servidor do Estado. Readaptação. A gente já viu esse conceito várias vezes, agora a gente vai ler o que está previsto efetivamente na Lei 8.112. Temos falado que readaptação, caso de doença, de moléstia que a pessoa tem, e aí ela precisa ser readaptada para o novo cargo, ou seja, precisa, em virtude das deficiências, não, da situação física dela, ela precisa ir para o novo cargo. Casos que ocorrem no militarismo, isso é comum. No militarismo, você tem uma profissão que você não pode mais exercê-la, então, normalmente, lá nas Forças Armadas, eu via muito colega indo para a área administrativa. Saía da área operacional das Forças Armadas e ia para a área administrativa. Normalmente, colocava a pessoa na administração. Tinha uma profissão lá, na época da Marinha, que era AD, que era administração. A pessoa ia para a administração e deixava de ser as profissões, né? Artilheiro, mecânico, eletricista, para virar administração. Era uma profissão mais light, em termos de esforço físico. E aqui no serviço público também existe isso. Né? Você tem policiais militares, policiais de outras, policiais militares no Estado. Tem policiais rodoviários federais, você tem Polícia Federal, você tem delegados, né? Você tem outras profissões, tem policial penal. Então, na Lei 8.112, tem pessoas que exigem muita atividade física para exercer a profissão no dia a dia. Se ela vier a ter uma deficiência, provavelmente ela vai ter que ser readaptada. Vai ter que ser colocada numa área administrativa dentro do próprio órgão, sem precisar mudar de cargo, ou eventualmente até mudar de cargo mesmo. Vamos ver o que é que a lei prevê no artigo 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tem no seu filho, em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Ou seja, você vai ser investido em um cargo que vai ser compatível com a sua capacidade física e mental. Os carros aqui. Comentário. O artigo 24 trata da readaptação do servidor público em cargo que seja de acordo com as suas limitações físicas ou mentais e tenham sido comprovadas por meio de uma inspeção médica. Isso significa que, caso o servidor público sofra um acidente, por exemplo, que o limite em sua capacidade de realizar suas atividades laborais, ele poderá ser readaptado. Poderá ser readaptado. Isso significa que, caso o servidor público sofra um acidente, por exemplo, que o limite em sua capacidade de realizar suas atividades laborais, ele poderá ser readaptado em um cargo que esteja de acordo com as suas limitações físicas ou mentais, verificadas pela inspeção médica. Então, se a pessoa está no cargo público, afirmando, teve uma limitação física ou mental, não pode mais exercer o cargo para o qual ela fez o concurso, ela vai ser readaptada, colocada em cargo, com mesmas atribuições de responsabilidade. Só que ele não colocou aí, mas a jurisprudência fala, mesma remuneração. Não pode ser remuneração menor. Pode, eventualmente, mudar para uma carreira que até tenha um plano de carreira melhor? Pode. Agora, menor não, pior não. Ele pode piorar a situação dele, pode até melhorar. Pode sair de um concurso de nível médico superior? Não. E aí vai estar fazendo a exceção. Tem que ser se passou no cargo de nível médio, vai ter que readaptar no cargo de nível médio. Passou no cargo de nível superior, vai se readaptar no cargo de nível superior. Carreiras diferentes? Pode. Mas não pode ser uma carreira pior. Aí ele pode não aceitar a readaptação. Dizer, não quero, não tenho interesse nesse cargo, nessa readaptação. Vou até encontrar uma carreira que ele se adeque. Artigo 24, parágrafo 1º. Se julgado incapaz para o serviço público, readaptando, será aposentado. Vimos ontem várias questões que cobram esse parágrafo 1º. Você está fazendo o processo de readaptação da pessoa. Atualmente, a pessoa teve acidente de carro, sei lá, qualquer situação possível. Ele vai passar aquele período de afastamento de licença médica, vai, né, dizer que está, ok, posso voltar. E aí, antes de voltar, como está previsto lá, a readaptação prevê ele passar por uma inspeção de saúde, por uma junta médica. A junta médica vai avaliar e dizer, olha, não tem condições não.
Você está incapaz de fazer isso tudo. Não dá para readaptar em cargo nenhum, nem em cargo administrativo, né? A pessoa era policial, ou policial rodoviário, polícia federal, ou policial penal, não tem como. A pessoa vai ser aposentada. Se for, aí lógico, a gente vai entrar em questões previdenciárias, que não é o caso aqui, mas se for um acidente que foi com causa e efeito com serviço, é um tipo de cálculo da aposentadoria dele. Se foi uma situação que não tem a ver com serviço, é outro cálculo. Eventualmente a pessoa, sei lá, se acidentou nas férias, se acidentou em uma situação. Outra coisa é ele se acidentar no deslocamento do trabalho, ou dentro do período em que ele estava no trabalho, no local de trabalho, é outro tipo de aposentadoria. Mas não vamos entrar nesse meandro aqui. Questão, exemplo, Queiroz é servidor público e postulou readaptação por ter sofrido limitações que impediram o exercício do cargo público originário principal. Ao submeter essa inspeção de saúde, foi diagnosticado como totalmente capaz para o serviço público. Nesse caso, nos termos da Lei 8.112, o servidor Queiroz será, vai ser o quê? Aposentado. De novo, uma questão que a gente respondeu ontem nos exercícios e que já foi questão de concurso da CGR Rio Real. Eu trouxe aqui como questão exemplo para a gente. Reversão. A grosso modo, reversão é quando você volta, é revertido. Né? Quando você reverte uma coisa, você volta com aquela coisa. Fiz uma coisa, mas quero reverter. Você está voltando. Esse termo é um termo técnico aqui na Lei de 1.112 que tem a ver com a pessoa que acabou de se aposentar. Então, vamos ver, a gente já sabe conceitualmente qual é esse termo técnico, agora vamos ver o que é que está literalmente na lei. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, e no interesse da administração. No caso, o interesse da administração é o quê? Tenha solicitado a reversão, ou seja, o próprio servidor não vai ficar em casa aposentado, a aposentadoria tenha sido voluntária, ou seja, a pessoa voluntariamente quis se aposentar, não pode ser aposentadoria compulsória, porque já ultrapassou o tempo, estável quando na atividade, ou seja, tinha estabilidade, logicamente. A aposentadoria tem ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação, então isso cai muito em prova. Você aposentou, passou 6 anos, não deu certo ficar em casa o dia todo assistindo Netflix, Prime Video, um vídeo no YouTube, o que for, TikTok. Quero voltar. A administração pública vai olhar quando é que foi a exoneração dele. Foi em janeiro do ano X. Agora ele está em janeiro do ano X mais 6. Não dá. Ele vai ter que ficar lá aposentado. Vai ter que arranjar outra coisa para fazer. Mas o serviço público não vai voltar. Tem que ter 5 anos da aposentadoria dele. E mais, tem que ter cargo vago, né? Haja cargo vago. Ele quer voltar, na lista de comércio exterior, que é a minha carreira, você tem 730 cargos para serem providos. Se já tiver os 730, não vai poder. Lembre-se também que eu nunca provei todos, né? Nunca provei. Hoje deve ter mais de 200 pessoas na carreira. Sei, mais ou menos. Eles vão fazer um concurso de 50, provavelmente chamam mais 50. Então vai ficar aí 300 pessoas. 300, 400, já sobra 300 vagas. Né? Normalmente o RH tem esse controle. Sempre vai ter cargo vago, porque sempre eles deixam para pessoas que foram para um estágio probatório em outro cargo, pessoas passarem outros concursos, lá que a pessoa resolve voltar. Questão da justiça, pessoas que são demitidas, tem colegas que vão resolvendo a vida e acaba entrando no PAD, é demitido, e vai entrar na justiça, eventualmente vai poder ser reintegrado. Então sempre tem cargo vago, especificamente. Nunca vai fazer um concurso, vamos nomear os 730, mas sempre vai nomear bem mais. Então, hoje, eu acho que deve ter metade, não, hoje não, deve ter menos da metade. Não sei, vou perguntar para o presidente da associação lá, para ver como é que está. Mas antes, acho que tem até na nota técnica, no estudo que solicitou o concurso. Tem lá o quantitativo que tem hoje, mas é bem baixo. Em todas as carreiras, não só nossa. Questão de exemplo. Silvio, após problemas com a ingestão de bebidas alcoólicas, ingressou em licença médica e posteriormente aposentou-se por invalidez. Após rígido tratamento em clínicas especializadas, julga-se apto para retornar ao trabalho. Requerendo seu retorno, obtém autorização da junta médica vinculada ao seu antigo cargo e preenche os demais requisitos legais.
Nesse caso, consoante as regras da Lei de 1112, ocorrerá a denominada, acabamos de ver, reversão, né? Letra B. Então, reversão. Vou botar aqui, ferramentas. Que cai bastante em prova é essa questão aqui. Ele tem que ter aposentado e tenha sido nos últimos 5 anos. Eventualmente pode cair isso? Pode. Mas o mais recorrente em prova é você saber que tem a ver com a aposentadoria e tem que ser nos últimos 5 anos. Mas pode ser uma aposentadoria por invalidez, né? Pode estar aposentado por invalidez? Pode, é o caso que é uma questão. E ele pede para voltar. Mas tem que estar na questão dizendo que ele está apto para voltar. Pode dizer, ele foi aposentado por invalidez, não cita mais nada, é uma questão bem problemática. Não disse mais nada, ele pediu para voltar. Mas ele ainda continua inválido, não tem como ele voltar. Tem que ser como está descrito essa questão. Ele passou pela junta médica e falou, ok. Acho que às vezes acontece da pessoa estar fazendo a readaptação, é julgado pela junta médica de que está inválido, incapaz definitivamente. Ele vai aposentar, ele vai continuar o tratamento dele. Chega lá na frente, ele, não, agora eu estou melhor do que daquela vez lá, quero voltar. Mas a gente é, tem necessidade, por quê? Né? Porque às vezes a pessoa não conseguiu concluir o tempo suficiente para ter uma aposentadoria adequada. Então, às vezes a pessoa volta e aí complementa a aposentadoria. Bem que como se fosse uma desaposentação nesse caso. Não existe esse termo. No RGPS, eles querem fazer essa questão da desaposentação. Isso aqui é um tipo de caso de desaposentação. Que a pessoa volta a contribuir, volta a ter todos os direitos. Não fica no caso de aposentar, não. Ele volta para ativo. Volta e depois vai ter que refazer os cálculos dele. Isso aqui já é previsto na Lei de 1112, o que está sendo discutido, né, fortemente atualmente no RGPS. Reintegração. Reintegração, grosso modo, é quando você tem uma situação em que a pessoa, por algum motivo, foi ilegalmente demitida e você consegue isso judicialmente retornar ao cargo público. Mas vamos ler como está escrito no artigo 28 da Lei de 1912. A reintegração é a reinvestidura. Você vê aqui, ó, que não é a investidura, ou seja, a reinvestidura. Você novamente. A gente tem o prefixo re no português, é porque de novo, né? De novo, vai ser de novo investido. Então, vai ser reinvestido, né? A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante da sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa judicial com ressarcimento de todas as vantagens. Aqui não é comum cair, mas cai. O mais comum é eles solicitarem que você saiba que o conceito é de reintegração por motivo judicial. Então, ele vai deixar claro que tem um motivo judicial para a reintegração. E essa questão aqui também, eventualmente, eu tenho visto que é em provas. O ressarcimento de todas as vantagens. Pode falar, né? Você tem que querer. Professor, com esse ressarcimento de todas as suas vantagens, quando ele é reintegrado, ele recebe retroativo ao tempo que ele ficou afastado ou não? Sim, esse termo é justamente isso. Aí vai perguntar por que ele receberia tudo de volta, já que ele não trabalhou. É o único caso que ele vai receber tudo de volta, mesmo não tendo trabalhado. Não é só isso, tem outro também da anistia, mas a anistia é outra lei, né? É porque entende-se aqui que houve uma ilegalidade, houve um erro. E aí você não pode ser punido pelo erro dos outros. Por isso que você recebe de volta tudo aquilo que você deixou de receber. Você foi prejudicado. Outra situação de que mesmo você não... Porque todas as outras situações você tem que trabalhar. Você vai na justiça. Por exemplo, você foi bypassado, ou seja, você foi bypassado num concurso público. Claramente a pessoa ultrapassou não, né? Bypassou você. Nomearam erradamente a pessoa seguinte e você foi preterido no concurso público. Você entra na justiça e o tempo que vai demorar a ação,
né? A pessoa está lá exercendo o cargo público, a outra pessoa que passou na sua frente, você não está exercendo por uma questão lá da administração pública, você entra na justiça, a justiça vai dizer o seguinte, ok, você foi preterido, vai passar, vai exercer o cargo público, vai por mais esse tempo que era para estar ganhando dinheiro. Nesse caso, a justiça vai dizer negativo, você não trabalhou, você vai ter um enriquecimento ilícito se eu te mandar pagar. Você não estava lá trabalhando, é invertido. Você não estava na administração pública, e aí vai passado na nomeação, e aí entrou na justiça. Passou um tempo até a decisão, mas um momento saiu lá a decisão, realmente você tem o direito, mas a administração não, a judiciário vai dizer, não, você não tem direito a ter esse valor, né, que você deixou de trabalhar. No caso da reintegração, porque, primeiro está previsto na lei, mas qual é o entendimento aqui? É que você estava já exercendo sua profissão, você estava recebendo dinheiro. E aí foi cortado esse pagamento seu. E aí você vai ter que receber esses atrasados. Outro que ocorre isso, onde você não houve o trabalho, mas mesmo assim você vai receber, que é o caso clássico dos anistiados políticos. Vocês, ainda não sei como é que está agora, mas eu já trabalhei em vários órgãos, tinha bastante. Na AGU, quando eu vim para cá, tinha bastante anistiado. Eles recebem. É comprovado de que ele foi exonerado do cargo público ou se exilou voluntariamente, porque estava sendo perseguido, e aí ficou aquele período afastado. Ele volta para o serviço público, ele recebe todos atrasados. Está previsto tanto na lei de anistia, quanto tem uma lei de 2002, mais de 20 anos, que também dá direito a essas pessoas. Elas podem conseguir isso tanto judicialmente, no anistiado político, quanto tem a Comissão da Verdade, vocês já ouviram falar, em que elas analisam esse processo, e é administrativamente. Você recebe todos atrasados. E mais, na da anistia, é o caso mais loucão. Por quê? Porque você recebe todos os atrasados e todas as promoções. Você não entra no cargo que você está, você está no cargo que já foi transformado ou na classe final daquelas pessoas daquela sua época. Explico. Na esposa Márcia é mais fácil ver, eu já vi uma vez. A pessoa saiu, foi exilado político quando ele era aspirante. Eu acho que o cara estava na escola naval, no caso que eu vi. Eu trabalhava na área no Centro de Perícias Médicas da Marinha, eu vi esse cara indo fazendo perícia médica. Ele fazia perícia médica, faz a perícia médica para entrar, só como ele tinha a idade limite, ele já foi automaticamente aposentado, reformado, na verdade. Ele saiu quando ele era aspirante não, a Marinha chama guarda-marinho. Ganhou na justiça, ele veio fazer inspeção de saúde, e aí ia ser aposentado como capitão de mar e guerra, ou seja, como coronel. Ah, Edvan, por que não aposentaram ele como general, ou seja, na Marinha Almirante? Porque a explicação para isso é a seguinte: eles vão verificar para qual cargo todo mundo que estava da época dele conseguiu chegar, a maioria, e o cargo de almirante, general das Forças Armadas, são cargos que eventualmente alguém chega, não sabe se ele ia chegar. Aí ele teria uma chance de chegar. Mas a certeza é que todo mundo vai chegar a Marighella, um coronel das Forças Armadas. É um direito, por antiguidade, que só vai chegar. Agora, para ir para general é cargo político, tem que ter indicação política, seu escritor. Então, não levaram ele até general. Ele até tinha pedido, conversei com ele, mas ele falou, não, a justiça não deu, deu até coronel. Mas imagina, a pessoa ficou todo aquele tempo afastado, contou um pouco a história dele, falou que pô, trabalhos, depois, quando acabou, né, ele voltou para o Brasil, acabou pegando trabalhos, né, medianos, foi até motorista de caminhão, coisa, desandou a vida do cara depois, não conseguiu mais se reestruturar depois disso. E depois agora ia receber os atrasados, uma bolada, ia ficar milionário, e mais a aposentadoria como capitão de mar e guerra da Marinha. Então é outro caso, esse aqui da reintegração, quanto o caso da anistia que você recebe. Eu estou falando da anistia porque eu acho que tem alguma daqueles assuntos lá do Conhecimentos Gerais que cai sobre a questão de anistia, né? Comissão da Verdade. Então, tem que lembrar que a pessoa vai receber os atrasados todos. Os atrasados não, né? Mesmo período que não trabalhou. Eu acho que não uma outra eixo ali do Conhecimentos Gerais que tem sobre essa questão de anistia. Acho que a gente até estudou lá rapidamente a Comissão da Verdade. O servidor público, o Wilson, foi demitido do serviço público após processo administrativo disciplinar. Inconformado, ele propôs ação judicial buscando o retorno ao serviço público, tendo obtido decisão favorável após 10 anos de duração. Nos termos da Lei 8.112, quando invalidada a demissão por decisão judicial, ocorre a denominada o quê? Integração.
Letra B. Artigo 28, parágrafo 1º. Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto no artigo 30 e 31. Indisponibilidade significa o seguinte: disponibilidade é diferente. Disponibilidade é você estar já vinculado novamente à administração pública, entretanto, você fica recebendo sem trabalhar. Você fica lá esperando ter algum cargo que possa ser aproveitado. Normalmente, todo mundo pensa, pô, eu quero ficar recebendo sem trabalhar, mas normalmente você vai receber proporcional, você tem disponibilidade, você recebe proporcional. Então, ninguém tem interesse em ficar em disponibilidade. Você vai ficar sem trabalhar, mas você não vai receber o seu salário integral, você vai receber o seu salário, quando está em disponibilidade, proporcional ao tempo que você tinha trabalhado anteriormente. Se você tiver sido recentemente integrado ao serviço público, é bem baixo esse valor, porque é medido em anos de serviço. Se você é uma pessoa que tem bastante anos de serviço, então, se você já tem 20 anos, 30 anos de serviço público, ficar em disponibilidade, de repente vai cair, sei lá, um terço da sua renda, 20% da sua renda, você vai ficar lá, não vai, sei lá, reajusta a sua vida ali, esses 10%, 20% a menos na renda e fica esperando lá tranquilamente, até torcendo para que não encontre e você seja aposentado já com esse percentual aí, né? Que aí você já antecipa ali a aposentadoria e vai fazer outras coisas na iniciativa privada. Em geral, tem pessoas que querem ser, aconteceu recente, mas foi outro tipo, não foi aqui no serviço público, não, foi no serviço público federal, foi no serviço público estadual. Teve um caso que foi quatro pessoas foram para disponibilidade. Três entraram na justiça, uma quarta não entrou, porque para ela estava ok, botar disponibilidade, por quê? Porque já tinha muito ano de tempo de serviço. Dos quatro, três entraram na justiça. Foi a mesma portaria que botou os quatro em disponibilidade. Por quê? Porque o cargo deles foi extinto. E era um cargo alto, era um cargo de conselheiro substituto do Tribunal de Contas. Como se fosse conselheiro substituto, como se fosse um cargo político, agente político, mas passaram por concurso. O cargo deles foi extinto, os três resolveram entrar na justiça, porque entenderam que a extinção do cargo foi meio que uma retaliação a eles, né, que estavam perturbando aí no Tribunal de Contas por concurso. E o quarto falou, não, deixa rolar. Nem quis, fico aqui em disponibilidade. Mas, logicamente, que não vai surgir um novo cargo de conselheiro substituto. Provavelmente ele vai ser aposentado. Uma servidora, uma questão exemplo, uma servidora pública foi reintegrada por decisão administrativa. Como o cargo que ela ocupava foi extinto nos termos da Lei 812 e suas alterações, a servidora deverá ficar na seguinte situação: removida, transferida, cedida, emprestada ou disponibilidade. Disponibilidade, né? O cargo dela foi extinto, ela tem que esperar um cargo que apareça e seja compatível com a escolaridade, competências e remuneração. Remuneração não está na lei, mas é pelo bom senso e pela própria justiça. Recondução. Recondução, a gente já viu a grosso modo, é quando a pessoa ela volta para o cargo anterior dela, tem a reversão que você volta por causa de aposentadoria. Né? Você pede um porque você estava incapaz e voltou a ser capaz. Na recondução, você volta também, você é reconduzido, mas nesse caso, a inabilitação, estágio probatório e reintegração do anterior ocupante. O que é reintegração do anterior ocupante? Você está no cargo aqui, a pessoa que tinha saído ilegalmente vai na justiça, ganha, ela vem para cá, é o famoso dança das cadeiras, vem para cá, eu vou para trás, para o cargo anterior. Então, vamos ver o que está previsto literalmente no artigo 29. Artigo 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de, primeiro, inabilitação estágio probatório relativo a outro cargo. Essa inabilitação ela pode ser voluntária, você diz assim, não quero concluir estágio probatório, ou me reprove, ou pode ser involuntária, você for reprovado. Como a lei, já teve discussões jurídicas, como a lei não fala qual das duas, então pode as duas. Então, inabilitação pode ser voluntária, você declina, desiste do estágio probatório, ou pode ser involuntária, você realmente é reprovado no cargo seguinte, e você tem o direito de voltar. Então, não teve discussão que isso o cara foi reprovado. Aí, tipo, cada um com seus problemas? Não. O judiciário disse, não. A lei não especifica. Haveria que ter especificamente dizendo, olha, se o cara foi reprovado
por dissídia dele, ou, sei lá, por descuido dele, não vai mais voltar, mas não está escrito isso. Então, o entendimento que eles queriam construir era, se a pessoa pede, desiste, não se adaptou àquele estágio probatório anterior, diz, não, estudei, passei, e acontece isso. Tem pessoas que passam, às vezes, né, num cargo maior, estão aqui em Brasília, num cargo menor, mas mediano, mas resolve passar para juiz, promotor. Aí vai lá para um estado distante, né, Acre, Rondônia, e aí manda ele para dentro do estado. Ele diz, não era isso, eu estava em Brasília, estava ganhando aqui, sei lá, mais ou menos, assim, mas botando a ponta da caneta, é melhor eu voltar para Brasília para ser analista judiciário, né? Ou servidor de uma outra carreira. E aí ele pede. E eles queriam construir que era somente nesse caso, que a pessoa pediu, não no caso que ela foi reprovada por desvio, mas a justiça entende hoje, e é o que está escrito para mim, é literal, inabilitação, não interessa como é que se dê essa inabilitação, por pedido seu de desistência ou por realmente no que você foi julgado inapto no estágio probatório do novo cargo. Por que esse entendimento é válido? É o seguinte, nesse cargo que você está apto, você está habilitado. Não tem nenhum problema de ter outro cargo e ficar inabilitado. Mesmo que seja reprovação mesmo de você não se adaptar, ou mesmo querendo ficar lá, mas eles resolveram reprovar você. Lá você é inabilitado, nesse você é habilitado, então volte. Reintegração do anterior ocupante, dança das cadeiras. Parágrafo 1. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no artigo 30. Comentário. O artigo 29 da Lei 8.112 trata do conceito e das situações em que ocorre a recondução do servidor estável ao cargo que ele ocupava anteriormente. De acordo com o artigo, a recondução pode ocorrer em duas situações: quando o servidor estável é considerado inapto durante o estágio probatório de outro cargo para o qual tinha tomado posse. Isso significa que o servidor tenha sido nomeado para o novo cargo e, durante o período de estágio probatório, não demonstre aptidão para o desempenho das atribuições exigidas. Ele poderá ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Exemplo, imagine que imagine um técnico judiciário estável que passou no concurso para agente da Polícia Federal e tenha tomado posse no cargo de agente. Durante o período de estágio probatório, ele enfrenta dificuldades e não alcança os resultados esperados. Nesse caso, ele poderá ser reconduzido ao cargo que ocupava anteriormente, técnico judiciário. Eu já vi um técnico judiciário que saiu na imprensa, né? Já vi na imprensa. Ele passou para juiz do TJ de São Paulo, ele era técnico judiciário no STF. Não se adaptou ao cargo de juiz. Era uma mulher, não se adaptou no TJ de São Paulo, pediu a exoneração de juiz, voltou a ser técnico no STJ. Do STF, desculpa, STF. Voltou para o STF. Saiu na imprensa, fez alguma coisa. Eu já vi, também vi na imprensa, virou juíza lá no Maranhão, depois voltou para ser delegada lá no Amazonas. Existem vários casos que você pede recondução. Em especial, aconteceu recente agora de um auditor do TCU. Passou para conselheiro substituto, que é um cargo altíssimo, de alto escalão, para o TCE de Minas Gerais. Não se adaptou em Minas Gerais, pediu para voltar para ser auditor, servidor. Quando você é conselheiro substituto, você é um cargo político, um agente político. Mas pediu para voltar para o TCU. Largou o cargo lá em Minas Gerais. Então, não é incomum você ver isso. Nem quando você vê umas portarias, recondução. Aí está lá, reconduzo, servidor tal, 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 tal. A pessoa pediu. Dois, qual o caso? Segundo caso, quando há reintegração do servidor A. A reintegração ocorre quando o servidor A é afastado do seu cargo de forma indevida ou ilegal e, posteriormente, por decisão judicial administrativa, é determinada a sua reintegração, retorno ao cargo original. Nesse caso, o servidor B, que ocupava anteriormente o cargo, será reconduzido ao cargo que ocupava antes. Como eu falei, só lembrar assim, dança das cadeiras, que tinha condição por dança das cadeiras. O cara vem pela cadeira, vou ter que sair daqui e pegar a cadeira anterior. E assim sucessivamente. O cara que estava lá vai ter que ser reconduzido também. Suponha que o servidor A tenha sido afastado do seu cargo por uma decisão judicial que será indevida. Após a revisão do caso, a decisão é revertida, o servidor A tem direito de ser reintegrado ao cargo que ocupava anteriormente. Nesse processo, o servidor B, que estava ocupando temporariamente o cargo, será reconduzido à sua função original. Do aproveitamento, para finalizar, acho que já estamos no reta final aqui de hoje. Aproveitamento, artigo 30. O retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Lembra que em vários artigos a gente tirou lá, respeitado o artigo 30, significa o seguinte:
O respeitado artigo 30 significa o seguinte: se você, por exemplo, nessa dança das cadeiras, não tem um cargo anterior, você vai ser aproveitado um cargo com atribuições e investimentos compatíveis. Então, quando tem as danças das cadeiras, você vai ter que ser aproveitado. Você vai ficar sem cargo. Você era estável, você assumiu aqui, o cara saiu. Aí daqui a pouco o cara ganhou na justiça, voltou. Você vai voltar para lá, mas o seu foi extinto. Aí você vai ter que ser aproveitado. Você não vai perder, você é estável. O máximo, na pior das situações possíveis, você vai ficar em disponibilidade. Mas o correto é botar você no cargo compatível, ainda que você não exista mais no seu cargo anterior. Então, o artigo 30 da Lei 8.112 estabelece que o servidor se encontra em disponibilidade ou seja afastado do cargo efetivo com remuneração por motivo de extinção do cargo, deve retornar à atividade por meio de aproveitamento obrigatório em um cargo que tenha atribuições e investimentos similares ao cargo que ocupava anteriormente. Em outras palavras, quando o servidor público é colocado em disponibilidade, ele deve obrigatoriamente ser aproveitado em outro cargo que seja compatível com o que ele ocupava antes, tanto em termos de tarefas a serem desempenhadas quanto de remuneração. Então, se você está em disponibilidade, aparecer um cargo, você tem que ser aproveitado, ter prioridade sobre concurso público. Existe isso, né? Criou uma nova carreira. Ah, vamos fazer concurso público? Não, normalmente você é aproveitado. Você vai ver muitos órgãos, quando eu entrei na Previc, que foi o primeiro concurso, tinha muitos servidores que já estavam lá, já estavam entrando na carreira. Mas como assim? Se a Previc tinha sido criada em 2009, foi criada em 2009, fez o primeiro concurso em 2010, os primeiros nomeados, acho que a gente foi nomeado em 2011, chegou lá, já tinha gente na carreira. Mas como assim? Eles foram aproveitados. Então, os primeiros servidores da carreira específica lá de especialista da Previc foram aproveitados de outras carreiras, aceitados. Já eram, estavam lá em disponibilidade, pessoal, criou uma carreira nova aqui, querem? Foram aproveitados. Na minha área tinha uma senhora, não esqueci o nome dela, esqueci. Ela foi aproveitada, era de outra carreira. Vacância, já tem uma vacância para finalizar. Vacância no cargo público decorre. O que é vacância? Vacância é ficar vago, está vacante, o cargo está vacante, ou seja, não tem ninguém ocupando ele, está vago. Então, como é que ocorre a vacância? Quais são os tipos de vacância? Tem exoneração, demissão. Cuidado com esses termos, eles são técnicos e são conceitos diferentes. Então, quando uma pessoa é exonerada, significa o seguinte: significa que ela pediu, ou eventualmente vai ser um cargo em comissão que pode ser livre exoneração. Agora, quando a pessoa é demitida, significa que ela não pediu, significa que alguém impôs isso a ela. É também um desligamento do cargo público, mas foi por motivo, normalmente, de demissão, é um motivo normalmente de PAD, processo administrativo disciplinar. Então, não se confunde a demissão com a exoneração. No contexto de prova aqui, você tem que perceber o que a pessoa está dizendo. Ah, a pessoa, depois de um PAD, qual foi o conceito? Exonerada? Não, ela foi demitida. O PAD demite, não exonera a pessoa. Exonerado, você pediu para sair, é ser desonerado. Promoção, você foi promovido no cargo acima. Readaptação, como a gente já viu, a questões de saúde, né? Física, mental. Aposentadoria, o aposentou, vai ficar vago o cargo dela. Posse outro cargo inacumulável, outro cargo não pode acumular esse, você vai deixar vago esse. Falecimento. Falecimento não precisa nem falar, né? Então, teve esses aqui que foram retirados, reavogados. Não me lembro qual era. Acho que era redistribuição, tinha outros termos aí. Não pode mais. Ascensão, tinha ascensão. A ascensão foi julgada inconstitucional. Eu tinha a ascensão aqui, não pode. Exceção, você está no cargo nível médio e te passam internamente para o cargo nível superior. Aí você deixaria vago anterior, mas foi proibido, não pode ter mais esse cargo de vacância. Então, não pode esquecer, exoneração é diferente de demissão e promoção, deixa o cargo vago de cima, readaptação, aposentadoria, posse de cargo inacumulável e falecimento. O artigo 33 da Lei 8.112 trata das situações em que ocorre a vacância ou situações em que um cargo público pode ficar vago. Vamos lá. Aqui ele fez um mnemônico aqui para a gente. Vou botar um pouco melhor aqui para ver toda a lei. Então, ficou o quê? Pedra FP. Ou PF, né? PF é mais fácil que é da Polícia Federal. Pedra PF ou Pedra FP. Vocês depois resolvem memorizar. Promoção, exoneração, demissão, readaptação, aposentadoria, falecimento e posse de outro cargo inacumulável. Então, são os cargos de vacância. Isso aqui cai em prova? Cai.
porque ele fica brincando com o outro aqui que a gente estudou aqui em cima. Deixa eu pegar a caneta aqui em cima. Não sei se vocês lembram, que é o caso de provimento. Deixa eu ver se a gente consegue pegar. Ali é pedra DF, exoneração. Aqui é o quê? PAN 4R. São os casos de provimento. Esses são os casos em que fica vago. Ele vai perguntar lá na questão. Quais são os casos em que pode ter a vacância do cargo? Tem que lembrar do pedra DF. Os cargos em que há provimento é o PAN 4R. Percebe isso aqui, ó? Ah, vai cair também muito, tá muito em prova isso aqui, ó. PAN, deixa eu pegar aqui. Readaptação. Deixa eu ver qual o outro. Esses dois aqui, ó. Pesca esses dois aqui. Promoção. Vamos ver se é isso mesmo. Readaptação e promoção. Tem que botar esses dois quadros juntos para vocês perceberem isso. Vai ter caso em que o mesmo termo técnico vai ser tanto provimento quanto vacância. Então, vamos voltar lá. Esses quadros têm que estar um lado do outro para a gente entender isso. Eu já vi questões não tão antigas que cobraram isso. Aqui, ó. Promoção, readaptação. Perceberam? Que estão nos dois, que é o PAN, R, 3R. O que já vi numa prova? Ele pergunta isso mesmo. Qual é a situação em que é ao mesmo tempo, ou seja, as duas situações, ele faz a mesma situação, ao mesmo tempo, tanto provimento quanto vacância, promoção e readaptação. E na promoção, você tanto assume o cargo de cima quanto deixa o de baixo. Na readaptação, tanto você já larga o cargo anterior que você estava e começa a assumir o outro. Então, esses dois conceitos é ao mesmo tempo, simultaneamente, você, ao mesmo tempo que deixa vago, você assume tem um provimento do próximo. É uma questão, parece assim, besteira, mas ele já caiu em prova. Se perceber na lei que tem essa questão. Vamos lá, para finalizar. São formas de provimento e vacância. Ah, ele botou aqui embaixo, fui lá em cima, não precisava. Promoção e readaptação. Então, já caiu em prova essa questão. Né? Só bota que é simultâneo. Às vezes, não só. Você vê entre aqueles que estão lá e vai listar vários. Qual é que é ao mesmo tempo? Provimento e vacância. Esse cara tem que procurar aqui readaptação ou promoção. Vai encontrar uma dessas duas palavrinhas lá, desses termos técnicos. Então, provimento é o mnemônico PAN 4R. Promoção, aproveitamento, nominação. Aí tem readaptação, reversão, reintegração e recondução. Na vacância, você tem a promoção, vou marcar aqui o que está aqui, exoneração, demissão, readaptação está nos dois. Aposentadoria, falecimento, posse do cargo inatomível, pedra PS. E aí, questões do TEC. A gente não vai fazer, porque vamos deixar para amanhã fazer essas questões do TEC, porque hoje eu tenho que levar minha filha ali na natação. Então, pessoal, vamos parar aqui, fazer uma oração para podermos ir.